Nesse vídeo, eu quero te apresentar o Quick, um novo framework JS que traz uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado a ver em frameworks como o Next.js. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, e para a gente começar, gostaria de primeiramente te apresentar o que é o Quick, qual o problema que ele veio para resolver e também fazer uma breve introdução sobre ele trazer esse novo conceito de ser resumable. E qual que é a diferença entre um framework que é resumable ou um framework que utiliza esse conceito de hydration, certo? Mas se tu não estiver interessado em ver essa parte aqui da teoria inicial e quiser pular direto para o código, vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar os capítulos. Então, aqui na descrição você vai poder ver certinho o que cada parte tá falando. Então, se quiser pular lá para frente, pode ficar à vontade. Beleza? Mas agora sim, para ti que quer conhecer essa introdução, né, quer ver um pouquinho dessa teoria, o que é o Quick? Cara, basicamente o Quick ele é um novo framework que segue basicamente na pegada ali do Next, né, nesses frameworks de server-side rendering, só que a diferença é que aqui eles trouxeram essa ideia de HTML first. Como assim HTML first, Luiz? Pois é, o Quick ele não utiliza essa ideia de hydration. E o que é hydration? Cara, hydration é isso daqui, ó. Então, acho que até aqui embaixo, ó, ele tem um exemplo um pouquinho melhor do que é o hydration lá. Então, primeiramente ele vai buscar o HTML, aí depois ele vai baixar todo o JS, aí depois ele vai fazer o parse e executar aquele JS, e aí depois ele vai preencher os estados. E aí sim o teu aplicativo ele vai estar pronto para o usuário utilizar. Já aqui no Quick, eles introduziram o conceito de ser resumable, ou seja, ao invés da gente fazer todo esse processo aqui, a gente vai entregar apenas o HTML para o cliente. Loucura, né? Como assim? Daí a nossa página o usuário não vai poder utilizar, vai ficar estático? Como assim? Pois é. Então, é esse o problema que o Quick ele veio para resolver. Porque eles perceberam que todo esse processo que eu acabei de falar é muito custoso. Imagina para um usuário, por exemplo, que está numa internet, por exemplo, uma 3G bem lenta. Cara, carregar tudo isso aqui é muito custoso. E o problema é que isso daqui ele acontece toda vez. Tu não consegue, por exemplo, fazer uma pausa e depois continuar, por exemplo. Tu não consegue fazer isso no hydration. Ou seja, toda vez o teu server vai ter que fazer isso aqui de novo. Ou seja, tem um custo muito grande. Aí, pensando nisso, o time do Quick, eles pensaram o seguinte, deixa eu te apresentar também o time, né? O time é esses carinhas aqui, ó. Tem esses três carinhas aqui. Então, um criou o Angular e o AngularJS e o Angular, o outro trabalhou nesse Gin e o Stencil, e o outro foi o creator do Ionic e também do Stencil, tá? Esses três carinhas aqui, eles olharam e falaram, tem uma treta aí que a gente podia resolver, né? E aí eles trouxeram esse conceito de ser resumable. E qual que é a ideia por trás de ser resumable? É isso daqui, ó. A gente vai entregar apenas o HTML para o cliente, que eu te falei antes, né? Então toda essa parte aqui de baixar todo o JS, de fazer o parse, executar e fazer o bind dos listeners, não existe. O que acontece? Imagina que a gente vai ter, por exemplo, um on-click lá na nossa tela. A gente vai ter um botão e quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai botar, por exemplo, um alert, certo? Então, essas funções de on-click, elas vão ser baixadas somente quando o usuário clicar. Ou seja, enquanto não houver uma ação naquele botão, o JS não vai estar ali. É isso. Então, por isso que eles vão entregar o HTML primeiro. E aí, a gente consegue com isso dizer então que frameworks como, por exemplo, Next ou React, eles são essa Big O Notation de N, ou seja, eles são exponenciais, né? Enquanto que o Quick, ele é um constant time, ou seja, sempre vai, por exemplo, ser, sei lá, 5 segundos para carregar aquele nosso site, nunca vai mudar, porque a gente sabe que é só o HTML e depois vem as outras coisas, certo? Então agora sim, agora que tu já sabe um pouquinho das diferenças entre, por exemplo, o Next e o Quick, eu acho que a gente poderia começar a codar, né? Então, eu vou utilizar esse playground aqui que o próprio Quick fornece pra gente. Já peço desculpa por estar todo light, tá? O light theme aqui, mas enfim, eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso agora, né? E por que eu decidi utilizar, por exemplo, esse playground aqui? Porque, cara, aqui a gente consegue ver tudo. A gente consegue ver o HTML, symbols, client, o parte do server-side rendering e também essa parte de diagnósticos. Se tiver algum problema aqui na nossa aplicação. E o app, né, que a gente consegue ver também para ver o resultado que a gente digitar aqui. Então, por exemplo, fala doggers, a gente vai ver aqui atualizando em tempo real.
e o HTML tá aqui, ó. E aqui a gente pode ver algumas coisas bem legais. Ele renderizou pra gente, beleza, nosso body ali com o nosso P, ok, isso não mudou nada. E aqui a gente tem um script, que é o script que o Quick ele tá lidando, né? E ele tá aqui como /JSON, ou seja, ele tá sempre fazendo o parse, ele faz toda essa parte de serialização, parse, enfim. Mas, beleza, então a gente já tem o nosso primeiro componente até aqui montado. Deixa eu até colocar um zoom aqui para ficar melhor para você ver. E aqui a gente começa a ver uma curiosidade, cara. Tá vendo que aqui a gente tem um component, né? Essa parte aqui é o component. E a gente tem esse $sign. O que seria esse dólar aqui? Tu consegue imaginar o que seria esse dólar? Isso significa que esse componente app, ele é um lazy component. Ou seja, ele vai ser carregado somente quando ele for utilizado. Loucura, né? Só que a gente poderia fazer diferente também. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então eu vou criar um outro lazy component. Deixa eu chamar, por exemplo, de user, vai. Aí eu vou pegar, vou criar esse meu primeiro componente aqui de user, tá? Eu vou retornar aqui um P, e aqui ele vai receber uma prop. O que tu acha? Eu vou criar aqui em cima, ó, um type user prop, e aqui eu vou botar um name, que vai ser um string. Tá percebendo que a gente está utilizando o JSX, né? Pois é, a gente está seguindo aquele mesmo formato ali do React. Tanto que até aqui no Quick eles falam que se você sabe React, você sabe Quick. Tá até aqui, ó. Se você sabe React, então você sabe Quick. É a mesma sintaxe. E agora eu vou pegar esse meu user prop, vou trazer ele para cá, vou dizer que eu tenho ele aqui. Aqui eu pego o meu name, tá? E eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, name. Beleza? E aqui eu vou tirar esse carinha daqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar meu P aqui, fala doggers, e aqui eu vou colocar o meu user. Acho que posso deixar esses dois aqui mesmo. E aqui ele já está dando um erro porque a gente tem que fazer aquele nosso wrapper. Eu só não sei se a gente consegue colocar o fragment. Será que a gente consegue? Consegue. Boa. E aqui agora ele está pedindo o nosso name. Eu vou botar meu nome mesmo. Então a gente salva. E olha só. Agora a gente tem o nosso P, né? Do meu fala doggers. E a gente tem um outro P que renderiza o nome do usuário, né? Mas se a gente vir aqui dentro dessa abinha Symbols, a gente vai ver umas coisas bem interessantes aqui. Então a gente vai ter o nosso App Component, certo? Com o nosso Children, ok? E aqui embaixo a gente vai ter um outro User Component, que tem o seu Children, que é um name aqui, que ele recebe da nossa função. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, cara, que a gente vai ter dois componentes, o App e o User, sendo carregados aqui pelo nosso servidor. Quer ver? Se a gente pegar, remover esse nosso, que tem dentro desse nosso componente aqui, tirar tudo fora e trazer para cá, olha o que vai acontecer. Agora a gente só tem um server component. A gente agora fez o seguinte, a gente está dizendo que esse nosso user, ele é filho desse nosso app aqui. Então ele vai ser carregado em conjunto com esse nosso app. O nome disso aqui, anota aí, é inline component. Então aqui a gente tem um lazy load component e aqui a gente tem um inline component. A gente pode até ver aqui, ó, que o nosso app component, ele tem um children, que é um array, aí ele vai ter o nosso P, né? E ele vai ter esse nosso user. E aí o nome dele, aqui a prop, tem o meu Luiz, certo? Então, é isso. A gente acabou de ver qual que é a diferença entre um lazy component, né, que é indicado aqui por esse $sign, e também como que a gente constrói um inline component. Beleza, até aí tudo bem, né? Então agora a gente já tem bastante coisa para avançar e a gente pode começar a ver algumas coisas que eu te falei antes, como por exemplo, aqui dentro desse meu user, eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar mais um fragment, por exemplo, poderia colocar uma div, né? Eu acho que vai ficar mais semântico. E aí aqui dentro eu vou colocar meu P e eu vou colocar o meu button. E aí aqui ó, eu vou fazer o seguinte, click me to review, ou seja, clique aqui para revelar o nome. E aí eu vou tirar aquele meu P. E aí é o seguinte, quando a gente clicar nesse meu button aqui, eu quero que print, né, dê um alert, por exemplo, aqui mostrando o nome do usuário. E como que eu faço isso? Cara, se a gente dá uma olhada, por exemplo, aqui dentro do meu HTML, a gente vai ver que o meu button ele não tem clique nenhum, né? Não tem nada. E até aqui está, ó, Paused in Server, ou seja, a nossa aplicação não está rodando lá dentro do servidor. E agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso button, eu vou colocar o meu onClick. Só que olha só, ele nem tem um onClick. Não tem essa função de onClick.
ele tem esse onClick com $sign. Isso quer dizer que essa nossa função onClick, ela é lazy loaded, ou seja, essa nossa função vai ser carregada somente quando for utilizada. Então a gente pega, mete a função aqui e coloca um alert com o nosso name. E agora a gente vai ver aqui dentro dessa aba HTML que a gente tem aqui, ó, o user div button, que é tudo a nossa classe hierárquica aqui, né? User, que é o nome do nosso componente, div button onClick. E aqui a gente vê uma coisa bem legal, ó. Aqui a gente vai ter, deixa eu ver se eu consigo mostrar, mas aqui, ó, a gente está basicamente fazendo um chunk, ou seja, tá até aqui, ó, .js, daqui o que eu queria mostrar, ó. Esse daqui é um chunk, ele é um pedacinho, ou seja, isso daqui só vai ser carregado realmente quando a gente clicar. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso SR para ver se a gente consegue dar uma olhada. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai ter o nosso botão. Não, mas a gente acho que não consegue ver por aqui. Aqui é bem confuso, na verdade, essa aba aqui também, né? Mas eu queria ver se a gente conseguisse dar uma olhada. Mas vamos pegar e vamos clicar aqui dentro, então. Vamos clicar aqui, ó, Click Me to Review e, boom, olha lá, ó, Network. E aí ele carregou aquele User Div Button on Click que eu tinha te falado antes. E aí ele revelou o nome aqui em cima. E agora, beleza? Ele gerou um novo app2.js e ele está aqui, ó, Resumed in Client. Ou seja, ele rodou no servidor, pausou lá no servidor e voltou aqui para o cliente. E agora eu posso clicar aqui de novo, ó, e olha só, ele não está mais carregando, ele não está mais fazendo requests para buscar esse código. Por quê? Porque ele já foi carregado aqui no nosso cliente. Então ele foi lá, bateu lá no nosso servidor, porque foi requisitado, e agora está aqui no nosso cliente para sair utilizando. A gente poderia até fazer um outro teste, criando, né, um novo componente aqui para ver. O que tu acha? Eu vou criar um novo botão aqui em cima, ó. Vou botar um novo botão aqui. Ver, e aqui, ó, teste. E aí aqui eu vou botar um novo onClick. E aí aqui a gente vai colocar um alert. Teste. É isso. Então agora está paused in server, né? E agora a gente tem o nosso HTML. Deixa eu dar uma olhada. Ó. A gente vai ter um user div button on click, beleza.js, e a gente vai ter um app component fragment button on click.js. Ou seja, são duas coisas separadas, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o nosso quick loader, né? Que é ele que vai carregar os cliques pra gente. Então eu vou vir aqui e vou puxar, por exemplo, esse teste aqui, ó. Fiz aqui, teste. A gente deu um OK, ele carregou lá pra gente, ó. Fez uma conexão lá para dentro da internet pra gente. Vou clicar aqui dentro, vamos ver agora, olha lá, gerou um novo app JS e ele fez uma nova request e resumiu no cliente novamente, certo? Então essa é a ideia por trás das lazy load functions e também por trás das lazy load components, certo? Então é isso, a gente já tem bastante coisa aqui, né? Já viu bastante coisa. E agora eu acho que a gente poderia dar uma olhada também nos hooks, né? Hooks, Luiz. Pois é. Tá até dito aqui, não é mesmo? Onde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Se você sabe o React, você sabe o Quick. A gente tem hooks também, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar um pouco esses botões aqui. E aí a gente vai fazer a seguinte coisa. Deixa eu botar meu P aqui de novo. E aqui eu só vou renderizar mesmo o nome do usuário bem de boa. Só que aqui... cara, como é que eu poderia fazer isso? Eu vou pegar e eu vou tirar esse nome fixo daqui e eu vou botar ele dentro de um estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, ó, const user, e aí a gente vai pegar e vai utilizar o hook useStore. Pois é, não é mais useState. Aqui dentro é useStore, tá? E esse meu useStore, ele não tem um state e um setState. Ele é um objeto fixo. E a gente precisa passar para esse nosso useStore um objeto. É um objeto global, digamos assim, dentro desse nosso app, tá? E aí aqui dentro a gente pode colocar, por exemplo, um user, por exemplo, e esse nosso user, ou melhor, vamos botar assim, ó, state. E aí a gente fica state.user, vai ficar mais legal. E aí a gente bota o nosso name, que vai ser Luiz. Aí agora a gente consegue trazer o nosso state.user.name. Mudou, com certeza. A gente pode testar aqui agora. Olha lá. Viu? Então essa é a ideia por trás do nosso estado. E agora se a gente quisesse mudar esse nosso estado, ou seja, quando clicar num botão a gente mudaria esse estado aqui, tem como a gente fazer? Tem. A gente coloca um botão aqui embaixo, né? Aqui a gente, por exemplo, coloca um change state e aqui a gente coloca o nosso onClick. E aí quando eu clicar aqui, a gente coloca um state, ponto. Então a gente não tem aquele conceito de mutabilidade, tá? Então a gente coloca um state.user.name, a gente volta para o que dava antes.
Vamos clicar aqui para ver e, boom, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente tem um objeto, né? O nosso state, ele é um objeto. Dentro dele vai ter um objeto de user e vai ter o nosso name. Então a gente precisa vir aqui, ó, e colocar aquela opção que tem, ó, use store options. E aqui a gente vai ter um recursive e a gente coloca como true. Aí agora a gente vai testar e agora sim a gente tem o nosso Luiz funcionando. Então quando a gente trabalha com objetos, né, a gente vai ter que ir fazendo essa parte de recursão, porque a gente vai ter que entrar dentro de um objeto, para entrar dentro do outro, para entrar dentro do outro, para deltar. Por isso a gente precisa colocar esse recursive, certo? E fazendo isso, a gente viu que ele até fez esse resumable in client, ou seja, ele carregou essa nossa função, porque ela não estava disponível no nosso cliente ainda. Então tá aqui mais uma curiosidade do Quick. Quando a gente quer trabalhar com estados, a gente utiliza esse nosso use store, e se a gente tiver com um objeto dentro do nosso estado, a gente precisa utilizar o nosso recursive, caso contrário a gente não consegue atualizar esse nosso estado, tá? E por fim, mais um hook que eu quero apresentar aqui para ti, para a gente finalizar, é o nosso use effect, que não é chamado de use effect, mas sim de use mount, tá? E esse nosso use mount, ele vai ter dois. A gente vai ter o use mount, que é quando o nosso componente for montado do lado do cliente, e a gente vai ter o nosso use server mount, que vai ser printado, né, o que você botar ali dentro, né, vai ser executado quando o componente for montado do lado do servidor. Fechou? Então vamos lá. Use server mount. Vamos botar os dois aqui para ver o que rola. Eu não sei o que rola, cara, mas vamos testar. Então eu vou ter meu use server mount, ele é uma função, e aqui eu poderia colocar, por exemplo, um server. Eu acho que eu consigo, né? Olha lá, printou. Server. Console, server. E aí eu vou colocar aqui embaixo o nosso use mount. Vamos botar aqui, vamos trazer para cá e vamos dar um refresh aqui. Deixa eu só copiar esse código, vamos dar um refresh para ver o que vai rolar. Aqui, ó, ele printou um SSR, né, no server. Por quê? Porque a gente vai ter o nosso lazy loaded component, ou seja, essa nossa função aqui está sendo executada lá no meu lado do meu servidor, mas o nosso componente ele montou e aí executou lá no nosso servidor, e aqui é montado no nosso servidor. Por isso tem esse nosso SSR. Mas aqui a gente poderia colocar o nosso client, tá? E aí a gente poderia pegar e trazer até para cima aqui, ó, para a gente testar como é que está funcionando. Então tá lá, ó. Nossa função ela foi renderizada no cliente e depois lá dentro do server. Então essa é a ideia por trás do use mount e do use server mount. O use server mount é para a gente executar funções lá dentro do nosso servidor e o use mount é para executar funções aqui dentro do lado do cliente. E é isso aí, é dessa forma que o Quick ele funciona. E agora eu queria ouvir de ti, o que tu achou dessa nova proposta do Quick de remover o hydration e trazer esse conceito de ser resumable? Comenta para mim aqui embaixo nos comentários. Aproveita e diz também o que tu achou desse vídeo. Se tiver alguma sugestão, pode mandar aqui embaixo nos comentários também. Deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos ou as tuas amigas dev. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!